pessoas, aqui é o professor Charles de Filosofia, com saudade de vocês. Estou aqui para trabalharmos uma temática referente ao capítulo 2, que tem a ver com o nascimento da filosofia. Nós sabemos que ela nasceu na região próxima do mar Mediterrâneo, numa cidade chamada Mileto. E nessa cidade, ela possuía o chamado berço da filosofia. E esse berço quer dizer que ali nasceram os grandes pensadores daquela época e que historicamente ficaram marcados para todo sempre na história das civilizações e das reflexões do homem. Daí, o período que se encaixa esse nascimento vai do final do século VII a.C. e início do século VI a.C. Então faz muito tempo, faz bastante tempo que nós temos o modo de pensar filosófico que veio com a missão de encerrar o modo de pensar mitológico e que antecedeu o modo de pensar científico, certo? Porém, alguns historiadores e pesquisadores consideram que a filosofia já é um caráter de ciência aplicada, mas uma ciência clássica. Na verdade, muitos a chamam de a mãe das ciências, porque faz uma reflexão pitoresca sobre o que seria trabalhar todo tipo de informação, pensada, refletida e também projetada. A palavra pitoresco quer dizer que é um acervo que merece ganhar a atenção de uma pintura, ou seja, ficar para ser admirada para todo sempre. Assim nasceu a filosofia, com essa missão de ser admirada eternamente. Bom, temos aí que naquela região da Ásia Menor, na Grécia, surgiu uma escola chamada Milesiana, porque estava na cidade de Mileto. Então, lá foi a primeira ideia de trabalhar as coisas da vida, as coisas do mundo, as coisas da natureza de maneira filosófica, pensando de maneira a estabelecer uma ordem para as coisas. Ordem essa que iria regular a vida do homem para todo sempre. Tales de Mileto foi o primeiro grande filósofo daquele período. Ele era matemático e, por conta disso, ele tentava quantificar as etapas da sua vida, determinando que haveria uma lógica de se pensar a vida daquele momento. Essa lógica ela poderia ser trabalhada no espaço. E naquele tempo, naquele período, naquela época, o que era o espaço? A natureza em volta do homem. Então eles tiveram a ideia de entender como é que o mundo se organizava à sua volta para depois poder viver melhor nesse mundo organizado. Então Tales foi um tipo de filósofo chamado naturalista, porque observava a natureza. E como estava também observando a ordem das coisas na natureza, também foi chamado de filósofo cosmológico. Se tem a ver com cosmologia, cosmo, ordem, logos, estudo, estudo da ordem. Existe uma ciência muito próxima disso, chamada física. A física estuda os fenômenos da natureza. Então, por isso, por estar inserido na matéria natureza, os mesmos filósofos cosmológicos, naturalistas, também eram filósofos físicos. E o marco determinante de sua posição na história do homem vem depois, quando surgiram a escola socrática, de Sócrates. Então, como Sócrates se fez o mais sábio e mais justo dos homens naquele período, ele foi um marco. Então, os filósofos naturalistas, cosmológicos e também físicos que vieram antes de Sócrates também eram chamados de filósofos pré-socráticos, ok? Bom, seguindo à frente, temos aí que a época da Grécia ela vivia um período de crescimento econômico e efervescência cultural. O que é isso? As cidades elas agregavam serviços
E como qualquer cidade, ela tem uma rotina econômica. Pode ser por escambo, uma troca de um produto por outro, ou por um valor chamado moeda. Como a cultura ela tinha a ver com as caravanas que passavam, elas tinham muito a ver também com moedas. Então, bancos e primeiros depósitos financeiros surgiram ali, numa região próxima do que seria a origem dos comércios e caravanas que iam para a Ásia, já que a Europa é uma península asiática, geograficamente falando. Só difere por ser um continente por conta do seu espaço cultural, que é diferente do espaço cultural asiático. Então havia uma troca de culturas europeia e asiática. E as caravanas traziam muita informação e também levavam muita informação. Então era um meio condutor para que as pessoas que trabalhavam com comércio e que se apoiavam em economia naquela época crescessem também de maneira cidadã, agregando valores de fora, e esses valores, ao serem colocados na vida real deles, afetavam padrões já estabelecidos, ou seja, coisas já vividas por eles. É como se eu estivesse colocando um novo modo de vida naquele modo que eu já estava acostumado. Eu teria que me adaptar. Igualmente, hoje em dia, um professor de sala de aula está se adaptando a dar aula via internet para se preservar do Covid. Ou seja, o isolamento foi uma obrigatoriedade que nos fez trabalhar de outro modo, mas não perdemos o trabalho, só nos adaptamos, ok? Bom, temos aí uma figurinha que seria um teatro na própria cidade de Mileto. Aí são ruínas. Não resta muito a observar do tempo de glória do teatro. O teatro, pessoas, era um tipo de espaço onde se fazia o cidadão pensar na vida que ele possuía, no que ele tinha de vida. Então, aquele espaço de teatro, de coletividade, fazia com que eles crescessem também, mentalmente. Eles viviam cenas da política, cenas do doméstico, cenas do urbano e pensavam se eles agiam daquele modo ou eram resistentes daquele modo, ou seja, eles evitavam agir assim. Aí você tem que a ideia de crescimento daquele momento cultural fazia com que eles pensassem como era o ser humano na cidade. A ordem das coisas influenciava a ordem do homem. Quem foi Tales de Mileto? Bom, Tales foi um filósofo visionário. Ele percebia a realidade além do seu tempo. Como assim? Houve uma época onde tudo se fazia pela questão de mitos. Os deuses escreviam as rotinas dos homens do começo ao fim de sua vida. Porém, em certo momento, o ser humano teve que tomar o controle disso, fugir de um determinismo que deixava ele cego. Como assim cego, professor? Quer dizer que aquelas pessoas não podiam mudar, não podiam olhar para outro lugar a não ser o seu destino final. E assim, elas eram muito trabalhadas em um determinismo. Determinismo quer dizer que você nasceu e já tem um final já certo. Você não pode mudar jamais. É como se eu dissesse, eu vou acordar todos os dias às 7 horas, porque se eu não acordar às 7 horas, eu não acordo mais. Está determinado que eu só posso acordar às 7 horas. Uma coisa muito radical, muito forte e que não é real. As pessoas podem mudar seu destino, bastando trabalhar para isso, com qualidade, com foco e eficiência. Essas mudanças de pensamento é que fizeram os jovens daquela época, os adultos daquela época, pensarem um mundo melhor para suas crianças, para os seus irmãos, filhos e pessoas próximas. Então, Tales de Mileto foi um grande contribuidor dessa nova visão, por isso que ele era um visionário. Ele buscava a verdade da vida na natureza, como eu falei. Ele observava como ela se comportava
e criava ideias. Por exemplo, era muito fácil, naquele momento, se espantar com a sucessão de dias e noites, até se criar as horas. E, observando o tempo passar, como o Sol viajava no horizonte do céu, um movimento aparente do Sol, pois quem viaja somos nós, no nosso planeta Terra, em torno dele. Então, entendeu-se que havia um tempo em que o Sol iniciava sua viagem sobre nossas cabeças e depois encerrava essa viagem, determinando um período de iluminação do dia. Ou seja, chamamos disso de manhã e tarde. Manhã antes de chegar até o centro do céu e tarde após cruzar o centro do céu, até o escurecer. E até ele voltar a estar no céu, ele seria noite. O dia tem a iluminação e tem a falta de luz. A sucessão de horas determinou quando começava o dia de luz e quando começava o dia sem luz. Então isso criou ao homem uma ideia muito forte de controle do tempo. Ele teria atividades que faria melhor na luz do dia e teria outras atividades mais adequadas à falta de luz do dia. E que mesmo se ele tivesse necessidades, poderia ainda ter outras fontes de luz, como o fogo. Mas nada se iguala à luz solar, né? Tudo isso nos leva a dizer que o dia, a natureza, as horas estão intercaladas. Ele era matemático, ele pensava quantitativamente a ideia de natureza. Então tá aí. Algumas das suas experiências também eram o magnetismo, que fazia com que ele pensasse que havia algo a mais do que se via fisicamente na natureza. Mas isso é para uma outra ideia em outro momento, ok? Por fim, ele tinha uma contribuição tão grande que o deixou em um grupo de pessoas chamada notáveis, que antecederam o mais sábio e justo dos homens, que era Sócrates. E mesmo assim, ele foi muito importante, pois foi o primeiro filósofo a trabalhar a ordem da natureza, a identificar que coisas simples podem ser muito importantes para a nossa vida, ok? Bom, agora uma ideia para refletir. Vamos pensar. A riqueza das perspectivas dos filósofos foi importante para a construção posterior das ciências e também do diálogo, que é a base para a construção do conhecimento. Olha, essa tirinha de refletir sintetiza, resume tudo que eu falei para Tales de Mileto. Ele era muito importante porque as suas ideias construíam uma ciência. Lembra que eu falei? Filosofia surgiu com que ideia? Ser a mãe de todas as ciências que iriam surgir. Porque ajudava você a raciocinar os detalhes que fariam essas ciências serem verdadeiras e serem comprovadas. Ou seja, serem sólidas. Então, o diálogo filosófico, a argumentação, tem muito disso. Olha quantos teóricos debatem teorias na física, na química, na matemática, na geografia, e após o debate vão registrar em seus trabalhos científicos e vão fazer com que outras pessoas pensem sobre isso e até melhorem seus trabalhos. É uma produção chamada de construção do conhecimento. O tempo todo estamos ganhando, a cada ano, mais conhecimento, porque mais pessoas se baseiam nisso, em construir, em contribuir com esse tipo de processo, ok? Bom, temos agora aí algumas questões. Questão 1. Como era o panorama histórico e social do período do surgimento da filosofia? Panorama é o cenário. Você vai pesquisar como era a vida social das pessoas que moravam em Mileto. O que fez elas criarem a filosofia, certo? Questão 2. Para você, o que significa fazer filosofia? É só escrever uma crítica? É só refletir sobre algo?
é pensar mais profundamente sobre algum problema, você vai dizer para mim o que é isso para você. O que é fazer filosofia. Terceiro, quem foram os outros grandes filósofos de Mileto? Eu vou dar uma dica. Foram mais dois, viu? Então, em Mileto, houveram 3 filósofos naturistas. Tales de Mileto foi o primeiro. Depois vieram mais 2, que também foram muito importantes. Você vai buscar esses 2 nomes, viu? Todos eles eram nascidos e eram autênticos filósofos gregos. E 4, explique brevemente, em 2 ou 3 linhas, o que é a palavra cosmologia grega. Lembra que eu falei? Os filósofos, como Tales, eram chamados de cosmológicos. Eu disse o que era o cosmo e o que era o logos. Agora você vai descrever para mim, em 2 ou 3 linhas, o que seria a cosmologia. Ok? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Tchau!